Aí, ó, bom dia. Pode mandar o nome a partir de agora, tá? Para valer como chamada, tá bom? Pode ir lá no bate-papo e me Bom mandar dia. o seu nome. Oiê, bom dia. Você vai com o Gil para casa? Vou começar agora por ele. Tava aqui abrindo a apostila. Isso, turma, vai me mandando o nome, tá? Para valer como chamada. Enquanto Já isso, pode mandar o nome? pode mandar o nome. Enquanto vocês estão mandando o nome aí para mim, abram a apostila na página 9. Foi isso que eu mandei vocês fazerem, né? O para casa? Sim. Página 9, por favor. Oi, Carlos. Parece que faz tempo que eu não ouço sua voz. Carlos, voz de trovão. Eu? Anda também, parece que faz tempo que não fala comigo, né, Júlia? Estava interagindo bastante. O Lucas também parece que faz tempo que eu não ouço a voz. Ia. A Letícia também parece que ficou meio quietinha esses dias, Letícia. Pessoal, bom dia. Bom, acho que ninguém mais está com dificuldade de entrar, né, aqui na nossa aula. Então, já tinham se pronunciado lá no grupo ou no meu privado. Bom, eu vou desativar o microfone de todos vocês e vocês têm a possibilidade de ativar para falar conosco se houver alguma dúvida, tá bom? Então, todos os microfones estão desligados. Você pode ativar o microfone para falar comigo ou me mandar no bate-papo caso alguém não tenha o microfone aí, tá bom? Certinho? Última vez eu tô falando aqui, né? Aliás, mais uma vez, para me mandar um nome, por favor, lá no bate-papo, tá? Pessoal, na página 9, tem dois exercícios para falar sobre o governo de Mali, né? O reino de Mali. Como é que ele se estruturava, né? As suas características e tudo mais. Então, dois exercícios Professora, escritos. rapidinho. Oi. Eu fiz uma pesquisa tal da África, aí apareceu, eu coloquei Gana, apareceu Reino Ouagadougou, alguma coisa assim. Você sabe o que que é? A África, Renato, ela tem mais de 800 etnias. Então, são mais de 800 reinos que foram formados dentro da África. Então, mesmo que eu fosse uma especialista em reinos africanos, eu acho que eu não conseguiria conhecer todos. Esse eu não conheço, não. E também porque muda muito os nomes, né, Bia? Sim. Até no Inclusive, Brasil mesmo. isso que a gente viu antes, por exemplo, né? O reino de Gana surgiu, aí de repente veio o governo de Mali, o Império de Mali. Aí o Império de Mali sumiu no mesmo, tá vendo? Como que no mesmo lugar um império ele surge e ele desaparece, né? Diz que era o verdadeiro nome de Gana era Ouagadougou. Acabei de olhar Aí aqui. são os nomes tradicionais africanos, né? Do dialeto africano, um dos dialetos Entendi. africanos, né? Então a gente utiliza as traduções mais próximas do português para a gente entender o que esse povo Entendi. É porque eu fiquei com isso inculcado na cabeça. Então é a tradução, é a aproximação da língua portuguesa, tá? Do que aqueles dialetos queriam dizer. Por isso que a gente pega esses nomes, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um nome. Aí eu já fechei. De um deus, por exemplo, que eu estava montando as próximas aulas de vocês, que a gente vai falar sobre o Império Azteca, Maia, os Incas, os Olmecas e assim por diante, né? Eu estava preparando a aula de vocês. E aí tem o nome de um deus, que era uma serpente emplumada, que mistura tudo quanto é consoante, e como é que se pronuncia aquilo eu não sei, né? Mas no português significava serpente emplumada. Então, como que é muito diferente. Então, geralmente esses nomes, Como é que eles têm uma... essa serpente? Eu mostro para vocês nas próximas aulas, pode ser? Se você jogar lá no Google Imagens depois serpente emplumada, provavelmente você vai conseguir achar, tá? Bia, o que vai cair no nosso desafio de terça? Já que eu falo sobre isso, tá bom? Certinho? Então, o que eu queria comentar com vocês era isso, Renato, que geralmente esses nomes são uma aproximação do português, do dialeto deles, tá? Então, vamos lá. Entendi. Mas sempre que tiver alguma dúvida, que você vê Ela alguma parece coisa com o dragão da China, né?
sempre que você vê alguma coisa, você pode trazer aqui para aula. Não fica com a dúvida em casa, tá? Vocês vêm e Bia, completam aí com a gente. Oi, essa serpente parece muito com o dragão da China. deixa eu abrir aqui, porque o povo tá todo mundo querendo saber o que que é isso, né? Deixa eu abrir Todo aqui. colorido. Pessoal, desliga aí o áudio de vocês, por favor, porque senão dá interferência, tá? Então, assim, quando a gente vai falar de povos muito tradicionais, né, como é o caso aí dos africanos, quando a gente vai falar da América Espanhola, os pré-colombianos, a gente sempre tem essas aproximações. Deixa eu achar. Ela é aquele dragão que tem asa. Tô abrindo aqui para mostrar para todo mundo. O dragão tem asa, what the Não, fuck? não é dragão isso aqui não. É uma serpente que tem asa, na verdade. Plumas, não é asa. É. Cadê vocês aqui? Só para mostrar, porque tá todo mundo aí querendo saber, nossa, o que é isso que a Bia tá falando, que os meninos estão falando, né? Então é esse aqui, ó. Acho que vocês devem estar conseguindo enxergar, né? E aí cai bem no que o Renato estava falando. Então, por exemplo, alguém sabe ler esse nome aqui? Eu não consigo, né? Não sei. Mas a tradução do português do nome desse deus é serpente emplumada, né? Quetzalcoatl. Né? Então, a gente... Então, isso daí era um deus de Gana? Não, eu tô comentando, não é de Gana, não. O que eu tô comentando com o Renato? Que muitos nomes de povos tradicionais que a gente estuda são traduzidos para o português, porque os dialetos deles são muito diferentes da língua portuguesa, do inglês e até mesmo do espanhol, que são línguas mais comuns, né, que a gente utiliza hoje. E aí eu estava dizendo ao Renato que eu estava já preparando as aulas de vocês dos próximos capítulos, que a gente vai falar de algumas civilizações pré-colombianas. Entre elas, a gente fala da civilização Olmeca. E aí, eu ia falar de alguns deuses que eles acreditavam. E aí me apareceu aquele nome. Eu não sei pronunciar aquele nome, mas serpente emplumada eu sei, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, falando algum nome, é a tradução, geralmente, do que era lá daquele dialeto daquele povo. Não necessariamente é igualzinho, né? Tem palavra que existe lá que não existe aqui. Isso. Então, aquele nome que eu mostrei para você, aquela serpente emplumada, era como se escreve, de acordo com a língua que os olmecas falavam, o nome daquele deus. Eu não sei pronunciar aquilo, mas no português se chama serpente emplumada, né? Aí o Renato estava dizendo para nós que numa pesquisa que ele fez, Gana tinha um outro nome lá, um nome diferentão, né? Que era o nome original. Não é que é o nome original, é o nome de acordo com o dialeto que se falava na época onde o reino de Gana existiu, tá? Então, Gana é um nome aproximado da língua portuguesa, tá? Como se fosse uma tradução do dialeto. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, vamos lá para a correção, né? O reino de Mali foi influenciado pelas crenças islâmicas que se disseminavam pela África. Porém, não se pode dizer que esse reino era totalmente islâmico. Por quê? Bom, já tem uma afirmação, né? O reino não era totalmente islâmico. Por quê? Porque, pessoal, embora, né, o rei ele tenha se tornado islâmico, houve uma mistura, uma fusão do islamismo com as crenças tradicionais do povo de Mali, né? Por exemplo, o Mansa, ele acreditava, ele defendia que ele tinha poderes divinos, né? É possível isso dentro do islamismo, a pessoa ter poder divino? Não é o que a religião prega, né? Então, por que eu não posso dizer que em Mali eles eram totalmente islâmicos? Porque havia Houve uma mesclação fusão. de crenças. Isso. Houve uma mistura, Foram uma mescla juntas. entre Se o juntaram. islamismo e as crenças tradicionais, certo? Fala, Antônio. Pois incorporou as crenças dos povos da região, as mantendo e as juntando com o islamismo. Isso. Davi. Botei, porque houve a mistura da cultura africana com o islamismo. Cultura não, religião, tá? Ou crenças religiosas, tá?
Tudo bem? Porque, por exemplo, eu posso ser católica e participar das festas juninas, por exemplo. As festas juninas são festas de agradecimento a Santo Antônio, São Pedro e São João, certo? Só que também eu posso ser espírita e participar das festas juninas. Por quê? A festa junina, hoje, ela é uma manifestação muito mais cultural do que religiosa. Por exemplo, na nossa escola, não sei se, provavelmente esse ano não vai ter, mas todo ano a gente faz a nossa festa junina, né? Que é uma manifestação cultural e não religiosa, certo? Então, eu posso ser católica, posso ser evangélica, posso ser espírita, posso ser budista, posso ter religião nenhuma e participar dessa festa cultural. A exemplo do carnaval, por exemplo, tá? Eu posso falar o meu? Fala, Luísa. Eu Eu também quero. coloquei as suas crenças tradicionais e o islamismo se juntaram. Isso mesmo. Fala, Renato, para a gente seguir. Porque assim, eles acreditavam que seu rei era um deus. No islamismo existe somente um deus, Alá. Isso é uma prova que houve uma mistura de religiões. Isso mesmo, certinho. Beleza? Vamos lá para o número 2. Alguém, não lembro quem foi, que me procurou. Bia, número 3, né? Bia, não estou conseguindo responder, me ajuda, tá? E aí eu ajudei a pessoa a responder. Número 3. De que maneira o reino de Mali entrou em declínio a partir do século XIV? O que foi que aconteceu que o reino de Mali começou a entrar em declínio? O que aconteceu foi que os vários povos começaram a atacar o seu governante, né? Isso enfraqueceu o reino de Mali, né? Então, os povos que viviam no reino de Mali passaram a lutar contra o seu governante. Fala, Renato. Os líderes de várias comunidades se juntaram e atacaram o rei, que não conseguiu se defender. Isso, certinho. Antônio? Posso falar? Fala. Com a revolta de... Eu acabei de pôr isso daqui, porque senão ia ficar meio sem sentido. Eu fui ler aqui. Com a revolta de algumas das aldeias que formavam o reino de Mali. Isso, tá? Porque Contra o rei, né? É que senão ia ficar parecendo que foi todas as aldeias. E não... Isso, né? Não foram todas, né? Mas a maioria delas, tá? Turma, beleza? Contra o rei, né? Isso, Você falou. Isso. Certo? Tudo Ô, bem? Bia, eu posso falar o meu? Fala pra gente seguir. Os vários povos que viviam no reino de Mali lutaram contra o rei para não ter que pagar impostos. Isso. Certo? Mas não foi só para isso, né? Eles não queriam ficar submetidos ao governo dele mesmo, né? Certo? Aham. Vamos lá. Pessoal, eu vou continuar aqui. Eu acho que hoje a gente consegue encerrar esse capítulo, senão vai precisar de muito pouco da próxima aula, tá? Para falar disso. Alguém me perguntou aqui no bate-papo onde é que estava a tarefa, onde é que estava para casa. Eu sempre coloco o link da aula com a data da próxima aula. Então, por exemplo, hoje é terça-feira, a nossa próxima aula seria sexta-feira, né? Então, o link da aula de hoje, mais o para casa, eu coloco para a próxima aula, que seria no dia 22, ok? Então, sempre que vocês forem pesquisar, pesquisa aonde é que é a nossa próxima aula lá no SAS Connect, na agenda. Porque senão vocês não vão conseguir achar. Quando, eu não sei se é só você, eu não sei quem, é porque quando eu olho no SAS Connect, geralmente os professores, eles não colocam, tipo, Bia, assim, aí a gente fica meio confuso de que matéria que é o para casa. Não, É verdade, eu ia geralmente, falar não isso. sei como que aparece para vocês. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês o meu SAS Conecta, né? Provavelmente Tem deve ser... uma aula gravada, aí você tem que pegar a aula, clicar e ver de quem que é a aula do professor. porque eu, Bia, pelo menos, deixa eu mostrar para vocês como que eu coloco. Vocês estão vendo a tela aí? Essa agenda? Então, por exemplo, aqui, 7º ano. O que eu coloco? 7º ano História. Aí tá bom. Eu coloco assim. Vamos ver, outros professores exato. também vão É porque colocar,
É que que não aparece. colocam Então, aí você tem matéria. que pedir para os professores fazerem isso, né? Eu, Bia, coloco, ó, que nem que, por exemplo, ó, nono ano de geografia, oitavo ano de geografia, são as turmas que eu dou aula, sexto ano de história. Então, você tem que pedir para os professores fazerem isso, tá? Quando vocês forem ter aula com um determinado professor, fala, professor, coloca para nós lá, Tem indica qual professor que que é a não sua, coloca e tem que ficar olhando um por um para ver qual que é. né? Então, vocês têm que pedir para o professor facilitar a vida de vocês, tá? Que também não custa nada. Se eu vou escrever aula gravada, eu posso escrever sétimo ano história, né? Não vai ocupar muito da minha vida. Beleza? Certinho? Então, pessoal, estou desativando o microfone de vocês, tendo a possibilidade de vocês ativarem o microfone também, tá? E me fazerem perguntas quando for o caso, ok? E aí eu só peço para ter atenção, para não deixar o microfone ligado, se às vezes tem televisão em casa, ligado, gato miando, cachorro latindo, irmão chorando, avó gritando, né? Então, para tomar um pouco de cuidado, tá? Pessoal, comecei a falar com vocês ontem sobre os Iorubás, né? Um povo que também um grupo de povos que também viveu ali às margens do rio Níger, né? Também na região do Sahel. E aí eu estava comentando com vocês na aula passada que quando eu falo de Iorubá, eu não estou falando de um povo em especial, né? Eu estou falando de um grupo de povos, né? E que esse grupo teve a mesma origem linguística, tá? Então, muito provavelmente, era uma tribo, um grupo bem pequeno, que falava a mesma língua, tinha a mesma cultura, e partes desse grupo foi se espalhando, dando origem a outros povos, com outras culturas, outras religiões, por aí vai. Só que eles tinham uma ligação linguística muito grande, que provavelmente eles tiveram a mesma origem, tá? E aí, a área em que esses iorubás ocupavam era essa área aqui, ó, bem próximo ao rio Níger, que é esse rio que eu estou contornando aqui para vocês verem, tá? Então, dos diversos povos iorubás, 3 deles formaram grupos muito grandes, que eram o povo dos Efãs, dos Ijexás e os Egbás, tá? Não vou ficar decorando esses nomes, não. É só para vocês entenderem que os Iorubás não é um povo só, e sim um conjunto de povos que tiveram a mesma Mas origem então, esses povos linguística. não tinham relação com Gana. Não, não. Tá? Tudo É bem? outro povo totalmente diferente agora, de Isso, outra região. isso, exatamente, tá? E aí, pessoal, esses povos, os iorubás, né? Eles viviam aqui às margens do rio Níger, tá? E eles acabaram ocupando uma área muito grande. Inicialmente, eles viviam aqui às margens do rio e depois foram se espalhando para toda essa área, que está essa mancha aqui mais escura. E aí, à medida em que eles foram desenvolvendo atividades na agricultura, produzindo, por exemplo, feijão, produzindo dendê, produzindo milhete, o sorgo, que produzia alimento suficiente para alimentar aqueles grupos, a população começou a crescer. E aí começaram-se a formar várias comunidades entre esses povos iorubás, tá? E aí, geralmente, em cada comunidade que se formava, era basicamente grupos familiares, onde tinha a avó, onde tinha os filhos, os netos e até mesmo bisnetos, tá? Então, ao longo do tempo, essas várias comunidades, algumas ficavam muito grandes, ou então outras acabavam se unindo umas com as outras, a ponto de essas comunidades ficarem muito grandes e formarem como se fossem pequenos reinos. Então, olha o que a gente viu de diferente, né, dos outros grupos, né? Essa área aqui não tinha um governante só. Nós tínhamos vários reinozinhos aonde os iorubás viviam, certo? E aí, então, cada pequeno reino, cada comunidade que se formava tinha um líder, tinha um chefe, né? Então, cada pequeno reino que se formou
tinha um chefe, e o chefe era chamado de Obá, é como se fosse o rei. Cada reino, ou cada comunidade, ou cada aldeia, aí você vai escolher o nome que você vai achar melhor para chamar, tinha um chefe, tinha um líder. Como que era o nome desse líder? Obá. E aí, sempre, cada um desses pequenos reinos, esses Obás, eles se diziam ser descendentes dos primeiros moradores da primeira cidade fundada pelos Iorubás, a cidade chamada Ilê-Ifê. Então, por exemplo, esses pontinhos que a gente tem aqui são os principais reinos que os Iorubás fundaram, certo? E cada um deles tinha um Obá. E em cada Mas não eram reino, só esses os reinos. não, esses são os principais, tá? Como eu acabei de falar. E cada Obá, ele se dizia descendente dos fundadores, né, da primeira cidade Iorubá, tá? E aí, então, por conta deles serem descendentes desses primeiros fundadores dessa cidade, eles acabavam sendo muito respeitados pela população, como os indivíduos que pudessem ser capazes de governar essa comunidade, esse reino, e garantir a segurança, alimentação e prosperidade para todas as pessoas, tá? E aí, dentro dessa área onde os iorubás ocupavam, eles dominavam rotas comerciais importantes, porque, por exemplo, aqui ainda é a região do Sahel, tá? Então, muita gente que vinha da Península Arábica ou da África subsaariana, que queria comercializar com a África do Norte, passava aqui, ó, dentro dessas áreas, né, em que os iorubás ocupavam. E aí, então, eles iam controlar essas estradas aonde os comerciantes passariam, cobrando, inclusive, impostos. E aí, era esses obás que controlavam essas rotas comerciais, cobravam impostos, inclusive, era esse Obá que tentava aumentar a riqueza da população que estava sob seu domínio, tá? Sob seu governo. Então, o que a gente pode ver? Diferente de outros povos que a gente tinha até agora, os iorubás não tinham um reino centralizado. Ou seja, nessa área verde aqui toda, não tinha um rei só. Existiam vários reinos e cada reino tinha o seu governante, tinha o seu Obá, tá? Porém, apesar de não ter um único rei, eles tinham algumas crenças religiosas em comum, como, por exemplo, quem foi que criou a cidade de Ilê-Ifê. Então, todos eles acreditavam como é que essa cidade surgiu, quem foi que a criou. Fala, Renato. Então o Oiô é onde viviam todos os povos do Iorubá que falavam a mesma língua e formavam vários reinos que praticavam agriculturas baseadas em família, é isso? Isso. Cada comunidade era formada por grandes grupos familiares, né? Então, ele juntava, né? Por exemplo, duas famílias se juntavam e aí ia tendo cada vez mais filhos, aí o filho de um ia casando com o filho do outro, sabe? Então, todo mundo ali é meio aparentado. Eu falo que é igual na minha cidade é todo mundo meio aparentado, sabe? Você sai na rua, aquele é meu primo, aquele é meu tio, aquele é meu avô, aquele é meu, né? Então aí vai. Então era mais ou menos isso, né? Então, Todo mundo tinha um Oiô laço de parentesco ali. é como se fosse o reino inteiro, mas dentro do reino inteiro tem várias meio que vilas. Isso. São pequenos reinos. Uhum, exato. Mas aonde que veio o nome Oiô, Iorubá? O que Das tem a línguas ver? deles, das línguas deles. Ah, tá. Então Oiô é tipo É uma região a aonde terra. os iorubás ocupavam, Ah, entendi. certo? Tem mais alguém aí querendo falar? Quem Qual quer? foi a importância deles? A gente vai falar agora, tá? O que eles fizeram de tanto assim, né? Bom, então os iorubás, eles compartilhavam de algumas crenças em comum, como, por exemplo, sobre o surgimento da cidade de Ilê-Ifê, que eu acabei de falar para vocês. Outra coisa que é muito incomum, né, é que eles acreditavam em um Deus supremo, né, que era o Deus mais importante. Então, cada reino tinha aí seus vários deuses que eles acreditavam. Alguns deuses eram comuns entre os vários reinos,
Inclusive, o rei supremo, chamado de Olodumaré, era o rei supremo, ele era o rei mais importante, né? E seria esse rei Olodumaré que teria criado a cidade de Leifê, né? E essa cidade foi criada, pelo Olodumaré, sendo a cidade que seria muito próspera. Tanto é que essa cidade chegou a receber cerca de 20 mil pessoas, né? Então, quando a gente observa essa cidade sendo tão grande, era muito difícil as pessoas não acreditarem que, de fato, o Olodumaré criou a cidade de Leifê com o apoio de alguns indivíduos para tornar aquela cidade próspera. Se eles acreditavam que o Olodumaré era um deus que escolheu algumas pessoas para construir aquela cidade e torná-la próspera, e a cidade alcançou 20 mil habitantes, justifica aqueles obás, que eram os governantes de cada reino, terem tanta devoção da população, né? Já que eles defendiam que eles eram descendentes dos primeiros moradores da cidade de Leifê, né? E Eu não aí, entendi pessoal, isso que você acabou de falar. Como assim, devoção aos moradores? ó, o Olodumaré era o deus que todos os iorubás acreditavam, certo? Uhum. Sim? E aí, na crença deles, quando o Iorubá foi criar a cidade de Leifê, ele escolheu alguns iorubás para ajudá-lo a construir a cidade. E aí, essa cidade seria uma cidade próspera, uma cidade segura, onde todo mundo viveria muito bem, ok? E aí, essa cidade, de fato, ela foi uma cidade muito segura, muito próspera, tanto é que ela chegou a ter 20 mil habitantes, certo? Quando a gente observa ao longo do tempo surgindo vários reinos, e o chefe desses reinos, eles defendem que são descendentes dos primeiros moradores da cidade de Leifê e que por isso eles são capazes de governar os pequenos reinos, Travou, isso professora, justifica. travou. E também ele ficou... Gente, desliga aí o Professora, travou microfone. para algumas pessoas. Travou só para vocês. Deve ser a internet de vocês, tá? Então, pessoal, quando a pessoa fala, olha, eu sou descendente daquele que o Olodumaré escolheu para criar uma cidade segura, uma cidade próxima, que foi a nossa primeira cidade, Leifê. Vocês acham que eu, sendo descendente dos escolhidos por Olodumaré, não vou ser capaz de governar essa cidade? Não vou ser capaz de governar esse reino? Né? Então, se foi o Olodumaré que escolheu alguns indivíduos para ajudá-lo a criar a cidade de Ilê e Fê, claro que, de certa forma, esses obás vão ter a admiração da população, porque foram os antepassados do obá que fundaram a cidade de Ilê e Fê, que é a cidade mais importante dos iorubás. Deu para entender agora ou não, Letícia? Mas o que tem o Leifê com as outras Ela ainda cidades? existia nessa época? Essa cidade foi a cidade mais importante, ela ainda existia, foi inclusive um importante centro comercial, tá? Ah, então Ela aquele foi Fê muito e Fê ali é próspera. Lei e Fê. Isso. Ela foi uma cidade muito próspera, uma cidade muito grande, a Então, maior peraí. Eu cidade achei que ela tinha do parado de mundo. existir. Então, os Não. descendentes do criador, Peraí, um de cada vez. Fala, Letícia. os descendentes do criador dessa cidade, eles se sentiam capazes de governar outras cidades. Isso, perfeito. Fala, Davi. Davi? O reino dos Iorubás está aparecendo aqui o meu bairro, porque aqui a família do meu pai inteirinho mora tudo no mesmo bairro. Todo mundo sai na rua, tio, primo, avó, avô, né? Tem duas ruas. Na rua de cima mora o meu avô e 2 tios, e na rua de baixo mora eu, Fábio e Renato. Dá nem pra fazer arte, né, ô Davi? Se você fizer alguma arte, alguém vai correndo contar pra tua mãe. Todo mundo vê. Fala, acho que a Renata tá com a mão levantada, eu não consigo ver mais. Isso. Fala, Renata. Tipo assim. Então, o Olodumaré é um santo que criou Eleifê. É um Aí, deus, não é um ele... santo. Deus. É um Deus que fundou Eleifê. Aí ele escolheu algumas pessoas que tiveram filhos e esses filhos se chamavam Obás. Isso, nem todos, E né? Alguns. governaram.
Aí governaram outras cidades em torno de Leifê. Isso, as aldeias, né? Os reinos. Isso mesmo. Certinho. Tá. Tá? Mas eles viviam em paz e harmonia ou um atacava o outro? Sim, viviam em paz, tá? Um com o outro. Tá? Até porque eles tinham certas ligações, né? Culturais, religiosas e principalmente linguística, né? Professora, Oi. por que que eles mantinham uma relação especial com a cidade de Leifê? Porque ela teria sido a primeira cidade criada por esse deus supremo chamado Olodumaré. Tá? E aí, de acordo com as tradições orais desses povos iorubás, Olodumaré teria criado a cidade de Leifê para ser uma cidade próspera e muito segura. E aí, essa cidade, de fato, ela conseguiu garantir alimentação, segurança para mais de 20 mil pessoas, o que fez com que essa cidade fosse referência para os iorubás. Entendeu? Entendi. Pessoal, a cidade de Leifê não era a única, né? Uma outra cidade super importante era a cidade de Benim, que surgiu mais ou menos durante o século XII, tá? Essa Mas cidade... calma aí, professora. Hum, A Leifê era a capital do Império Iorubá, né? não era a capital, era a cidade mais importante. Por que a gente não fala em capital? Porque quando eu olho toda essa área aqui, essa área não tinha um único rei, tinham vários reis. Inclusive a região aonde a cidade de Leifê está situada, tinha um rei. Aqui tinha outro, aqui tinha outro, aqui outro, aqui outro, e assim por diante. Ok? Uhum. Beleza. Então, no século O rei XII, era o Olodumaré ou era o Obá? Obá era o nome dos reis de cada um dos reinos. Olodumaré era o deus que convocou alguns iorubás para fundar a cidade de Leifê. Ah, entendi. Beleza? Outra cidade importante dos iorubás era a cidade de Benim, que surgiu lá no século XII. Ela também ficava aqui, ó, próximo ao rio Níger, e ela era muito importante porque ela também controlava trechos de rotas comerciais que iriam levar mercadorias para o norte da África, né? E ela se tornou importante porque lá no século XVI, os portugueses conseguiram chegar nessa região aqui, ó, tá? E aí muitos europeus, principalmente portugueses, começaram a entrar dentro do território ocupado pelos iorubás, chegar até a cidade de Benim para comercializar mercadorias, principalmente pessoas. Para que eles comercializavam pessoas? Para levar para outros locais para serem escravizadas. Então, muitos comerciantes da cidade de Benim vinham para outras regiões onde tinham outros povos, capturavam pessoas e vendiam essas pessoas para os europeus para serem escravizadas, principalmente na América, tá? E aí, oi. Qual que é? Tipo, o Ghana era metalurgia e sal e ouro. E o Iorubá vendia o quê? Só escravo? Acabei de falar, eles comercializavam vários produtos, como por exemplo, milete, o sorgo, o próprio ouro, dominavam as rotas comerciais e para isso cobravam impostos. E no caso da cidade de Benim, ela teve uma arrecadação muito grande de dinheiro, de ouro, basicamente porque também ela acrescentou ao seu ramo de negócios o comércio de pessoas. Ele capturava, esses Entendi. comerciantes capturavam pessoas e vendiam aos europeus. Tá? E aí, para a gente ter uma ideia muito interessante da contribuição, tipo a Letícia que me perguntou desse povo iorubá para o resto do mundo, é o seguinte, é o tipo de religião que esses iorubás tinham, né? Esses iorubás, eles basicamente adoravam alguns indivíduos que se chama de orixás, tá? Então, o que é um orixá? Para a gente ter uma ideia. Um orixá, ele é basicamente uma divindade que vai representar um aspecto da natureza, tá? E aí, geralmente, essa divindade ela está associada aos primeiros fundadores das primeiras comunidades iorubás. Então, temos muitas divindades que eles acreditavam.
E aí, geralmente, o sacerdote dos orixás era chamado de babalorixá, certo? Então, ao longo de todo o local onde tinha o povo iorubá, cada um deles deveriam adorar a pelo menos um orixá, certo? E esse orixá, a pessoa deveria sempre ao longo de sua vida servir a ele, para que esse orixá guiasse a vida dessa pessoa sem dificuldades, sem sofrimentos. Quando várias pessoas que foram capturadas pela cidade de Benin para serem escravizadas no resto do mundo e foram trazidos, inclusive, para o Brasil, essas pessoas trouxeram consigo as suas características religiosas, trouxeram seus orixás, que eram essas divindades que eles acreditavam, no Brasil. No Brasil hoje, principalmente lá na Bahia, né? Professora, Oi. orixás não eram aquelas 12 coisas, tipo Iemanjá? Isso, que eu vou falar disso agora, né? Volta No um pouquinho Brasil, pra gente copiar os orixás. Oi? Volta um pouquinho de slide para eu Depois eu coloco para vocês o SAS Connect os slides. SAS Connect já tá até lá, tá? O sacerdote aí, chamava como? Babalorixá. Entendeu? E aí, no Brasil, quando esse povo chegou, eles trouxeram essa adoração dos orixás para nós, né? Que foi fundada a religião do Candomblé, né? Uma religião que, para nós aqui na nossa área, não é tão difundida, mas quando a gente vai lá para o Nordeste, principalmente para a Bahia, muita gente acaba adorando, né? A esses orixás. E aí, falta pouquinho tempo para a aula só no acabar. Brasil? Não vai dar tempo de eu terminar de falar. Ó, na próxima aula, acho que sexta-feira não tem aula, né? Na próxima aula, vocês, por favor, eu explico isso daqui para vocês, tá? Sobre o candomblé. Meninos, na aula do dia 26, eu marquei para vocês o desafio, certo? Todo mundo prestando atenção. O desafio vai ser toda a apostila 1, do capítulo 1 ao capítulo 5. Se não me engano, são 25 questões que eu coloquei, tá? E eu vou abrir 8 horas da manhã e vou encerrar às 8 horas da noite. Se você tentar entrar às 7h30 da manhã, você não vai conseguir entrar, você não vai ter o link ainda. Se você tentar responder 9 horas da noite, não vai dar, porque eu já vou ter encerrado o envio de respostas, tá? Você vai poder consultar a apostila, você vai poder consultar a internet, né? Então, vai ficar o dia inteiro para que você possa desenvolver aí as suas respostas, ok? Tudo bem? É toda a apostila 1. Então, assim que eu terminar de gravar essa aula, eu coloco no SAS o link da aula, os slides novamente e o conteúdo do nosso desafio. Beleza? Então, esses iorubás aí não vão cair? Não. O primeiro desafio vai ser só a apostila 1, do capítulo 1 ao capítulo 5. Então não vai ter para casa. Quando eu terminar o próximo, aí eu vou fazer até o capítulo 8 mais um desafio. Certo? Quanto que vai fazer? Depois eu falo para vocês. Tá? Não vai ter para casa. Vai ser para estudar. Não vai ter para casa. Tudo bem? Certinho? Certinho. A nossa próxima aula, então, seria sexta-feira. Então, aí na segunda, a gente agiliza um pouquinho e na terça é o nosso desafio. Beleza? Tchau. Tudo bem? Hoje não tem tarefa. A sua aula vai... Eu acho que é a primeira, na segunda. Sim. Na segunda-feira é a primeira aula, 7 horas, 7h50. E aí você vai começar o desafio na sua primeira aula, então? Que dia que vai ser o nosso desafio, Renato? Terça-feira. Vai. Vou abrir 8 horas da manhã e vou encerrar 8 horas da noite. Você tem o dia todo para respondê-lo. Vai ser aula normal. Então. Aula normal.